Buenas, gente boa! Tudo tranquilo? Então, vocês se lembram da bateria que a gente comprou? A gente comprou uma bateria de íons de lítio de 280 amperes da Energy Source. Porém, para quem viu o nosso penúltimo vídeo lá, onde a gente falou que a gente tinha comprado a bateria da Energy Source, essa de íons de lítio de 280 amperes, 12 volts, a gente teve alguns probleminhas com ela na instalação. Na verdade, o problema não era com a bateria exatamente. Bom, primeiro vou mostrar como é que está a instalação da nossa Kombi Home. Na verdade, essa bateria de íons de lítio está instalada numa Kombi Home. A gente tem as placas solares aqui, né? Aí vem a energia nos cabos, passa para o controlador. Até antes de chegar no controlador, a gente tem uma chavezinha geral aqui, que a gente liga e desliga ela, para se precisar, se tiver algum probleminha, a gente tiver que desligar a placa solar. Do controlador vai para a bateria, onde a gente também tem um disjuntor para poder desligar a bateria do controlador, né, se tiver necessidade. Da bateria tem outro, aí os fios saem para os equipamentos, tanto para o inversor, quanto para a geladeira, quanto para o climatizador também. Bom, essa é a ligação, é bem simples. Placa solar, controlador, bateria para os equipamentos. Basicamente é isso. A gente tem também mais uma ligação da bateria de íons de lítio com a bateria do carro, que consequentemente também está ligado ao alternador, mas essa ligação a gente só vai utilizar em extrema necessidade, onde a gente precise carregar a bateria com o alternador, que não é aconselhável, de acordo com algumas teorias. Bom, esse é um resumo muito rápido de como é que está a nossa instalação. Mas resumindo mais uma vez de uma forma diferente, a gente tem três formas de carregar essa bateria. Uma delas é pelas placas solares, que vai passar pelo controlador, né? Outra forma, a gente tem um carregador inteligente, que na verdade não precisaria ser inteligente, mas é o que a gente tinha, então é o que a gente ainda está usando. E a gente tem uma última forma que a gente pode utilizar o alternador da Kombi, mas esse aí é só em ultíssimo caso. E aí depois a gente tem os equipamentos, a gente tem uma geladeira 12 volts da Maxi Clima, a gente tem um climatizador da Maxi Clima também, para quando tiver mais calor ter um ventinho aqui dentro da Kombi. E aí a gente tem os equipamentos, luzes, carregar notebook pelo inversor, carregar celulares, câmeras, etc. E a gente tem esse inversor para 220 volts, de 12 para 220 volts, de 600 watts de onda pura senoidal. Bom, mas na verdade o intuito não é falar da instalação, como é que ela foi feita, e sim a gente quer falar bastante da bateria de íons de lítio. Por que a gente comprou ela? Principalmente por causa do tamanho e da capacidade dela. Nesse mesmo tamanho a gente tinha uma bateria de 180 amperes de ácido chumbo, e agora a gente tem uma de 280 amperes, ou seja, não é quase o dobro da capacidade de carga que a gente tem com ela, pelo mesmo tamanho, e com menos da metade do peso. Essa aqui tem só 20 kg. Esses foram os principais fatores que fizeram a gente escolher essa bateria. Outro fator que o pessoal, todo mundo falou, mas isso é muito caro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, ela é um pouco mais cara. Hoje, dia 31 de outubro de 2019, eu vi ela no Mercado Livre por R$ 2.600 mais ou menos. Ou seja, ela é uma bateria mais cara? Ela é uma bateria mais cara. Mas se tu for analisar uma bateria de 180 amperes, mais ou menos, estacionária, está em torno de R$ 1.000, 1.000 e um pouquinho. E eu precisaria botar duas baterias de 180 amperes para se igualar a capacidade de carga dessa. Ou seja, no final ela acabou sendo um pouquinho mais cara, sim, mas não é tanta coisa assim, diferença se for calcular pela capacidade de carga dela. E a gente achou melhor carregar uma bateriazinha dessa aqui, porque o nosso espaço aqui é limitado, do que botar duas baterias grandes aqui e ocupar todo o nosso espaço que a gente tem para botar as outras coisas que a gente precisa levar na Kombi. Então esse foi o principal motivo da gente ter comprado essa bateria. Outro motivo também que nos fez decidir por essa bateria é que essa aqui, na teoria, de acordo com o fabricante, a gente pode baixar toda a carga dela. Não é que nenhuma bateria estacionária que a gente não deve baixar totalmente a carga. Porque toda vez que tu baixa completamente a carga numa bateria estacionária, ou automotiva pior ainda, ela vai diminuindo a vida útil consideravelmente. Essa aqui, ela tem os ciclos dela, de 900 a 1.200 ciclos, mais ou menos, pelo que diz no site. E diferente se tu baixar toda ela ou não, então não tem problema de baixar toda ela. Esses foram os principais motivos que nos fizeram escolher essa bateria. Tá, mas exatamente qual o problema que a gente está tendo com essa bateria? Por que a gente está falando que teve problema na vez passada, na semana retrasada, que a gente postou um vídeo com problemas, a gente não tinha solução ainda? Qual exatamente era esse problema? O
que acontece? Essa bateria, quando ela está 100% carregada, ela tem um circuito que ela desliga a possibilidade de carregar ela. Ou seja, ela não tem como entrar mais carga nenhuma. É como se desligasse os conectores dela ali. E aí o que aconteceu? O nosso controlador, ele não está apto ele não entende isso. Ele dá problema, ele começou a dar uns picos de tensão que chegavam a 20 volts. A bateria lá tá lá embaixo ligada com a luzinha verde ligada. Ó, ela tá metendo 0 amperes e tá flutuando no 12.5, conforme a configuraçãozinha dela ali. Só que o que acontece? Quando eu ligo as luzes, por exemplo, olha, primeiro ele cai a tensão um pouquinho, normal, né? E aí ele começa a botar alguns amperes. É que ele tem que esperar, aqui tá em 19 graus. Ó, espera um pouquinho que daqui a pouco ele começa a botar alguns amperes. Ó, aí começa a botar alguns amperes. Na verdade não é na bateria, é só para suprir a luz, a luz que foi ligada, tá? Ó, 12.8, etc. Aí ele começa a levar a tensão um pouco. Até aí, ok. Só que acontece? Quando desliga as luzes, o controlador está esperando que aquela energia seja enviada de algum lugar, ó. E aí a tensão sobe. Viu? E aí depois ela volta a estabilizar de novo. Só que esses picos de tensão, às vezes, agora chegou só a 16 e pouco. Só que às vezes chega a 17, ou seja, é um sistema de 12 volts e chegou a dar picos de tensão de 20 volts em todo o sistema elétrico da Kombi. Isso estava com a geladeira ligada, isso está com as luzes ligadas, por sorte não queimou nada, né? Na verdade a nossa geladeira ela tem um sistema de segurança também, quando dá uma alta tensão ela desliga. Inclusive ela desligou, ela ficou acendendo a luzinha vermelha ali, eu fui contar, eu dava 3 bipzinhos na luz vermelha, aí eu fui olhar no manual da geladeira e eu vi que era alta tensão. Ou seja, mas não dava para seguir assim, a gente não tinha o que fazer. Aí a gente falou com a Energy Source, eles sugeriram colocar em paralelo uma bateriazinha bem menor para que o controlador entendesse que tivesse uma bateria de 12 volts lá. Isso foi uma tentativa que a gente fez. A gente instalou uma bateriazinha de moto de 6 amperes em paralelo com ela. Ela até nem estava boa, a bateria de moto, ela não aguentava tanta carga mais, mas ela estava dando a tensão ali normal. Ela só não segurava a carga por muito tempo, digamos assim. Só que não resolveu o problema, não chegou mais a 20 volts, mas igual chegava a 16, 17 volts de tensão quando estava o sol a pino e a bateria estava carregada. Ou seja, não resolveu, daí a gente removeu fora de novo, aí seguimos falando lá com os engenheiros da Energy Source. E aí a gente fala, aí outra solução seria então trocar o controlador por um que soubesse trabalhar com esse problema. Não é um problema, se soubesse trabalhar com essa questão aí, que a bateria se corta os polos quando ela está 100% carregada. A gente estudou bastante, acabei namorando bastante tempo o controlador de carga da IPVER, o Triron de 30 amperes. A princípio ali tu tem como configurar ele, teria que comprar inclusive um cabinho extra para poder fazer a configuração dele pelo notebook, ou um displayzinho lá que tu consegue fazer essa configuração, que é uma configuração além do que tu consegue fazer pelos botõezinhos diretos dele. Só que é meio caro esse controlador, daí a gente acabou não comprando ele e tentando achar uma outra solução. E aí foi que a gente, falando com os engenheiros lá, eles acabaram dando a ideia de baixar, porque uma única configuração que a gente tem como fazer nesse controlador aqui é botar a tensão máxima de carga. E a gente configurou a tensão máxima de carga dele para 12.2. Ou seja, a bateria vai ficar carregada em 12.3, 12.4, ela está 100% carregada. E aí, como o controlador ele só vai carregar até 12.2, a bateria nunca vai ficar 100% carregada. Ou seja, ela vai ficar uns 95% carregada. Não é o ideal, não é o ideal. O ideal seria trocar o controlador, mas a gente, no momento, é questão financeira. E outra, o controlador da PVR ele ia ficar desse tamanho aqui assim, ia ficar um trambolho aqui assim. Mas paciência, não seria, se tivesse que ser, a gente faria, mas a questão também é o financeiro, né? Esse controlador está quase R$700 na internet, então a gente decidiu por não comprar esse controlador e a nossa solução foi não carregar a bateria 100%. O controlador ficou configurado para 12.2 e aí ele não acende a luzinha verde da bateria, que é quando essa luzinha verde acende, é que ela desliga a entrada de carga e que dava um problema de alta tensão no sistema aqui. Resolvido, não da melhor forma possível, a melhor forma seria trocar o controlador.
mas está resolvido o problema, pelo menos por enquanto. A gente está seguindo assim, a gente já ficou monitorando uns quantos dias e não teve nenhum problema, ela não passou, ela chega ali nos 12.2, 12.3 e não carrega mais. Aí ele para de mandar os amperes, a gente consegue controlar ali se está mandando amperes pelo controlador e ele para de mandar amperes para a bateria. Ou seja, a bateria está uns 90, 95% de carga e está tudo ok. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Acho que muita gente estava curiosa para saber como é que a gente ia resolver essa questão aí dos picos de tensão que a gente já tinha falado nos vídeos anteriores. Foi essa a solução que a gente encontrou então. Dizer, a gente não tem nenhum patrocínio, nada com a Energy Source, a gente até conseguiu um descontinho lá na bateria, mas não foi nada tão substancial assim, não é nada de patrocínio nem nada, nem de parceria, é só um descontinho mesmo de cliente. Ou seja, a gente está com essa bateria falando dela porque a gente gosta dela, a gente imaginou que seria bom mesmo. Posso dizer que eu estou bem contente com a bateria, a gente não se arrependeu de maneira alguma mesmo tendo esse probleminha aqui. O problema não é da bateria e sim do controlador, né? A gente está bem contente, a gente espera que com o tempo a gente vai poder dizer se de fato foi uma decisão acertada ter comprado ela, mas por enquanto tudo nos leva a crer que sim, que ela vai nos atender super bem. A gente já ficou 3 dias sem sol e por 3 dias ela baixou para 11.4 volts, de acordo com a curva de carga dela ali que a gente mostrou, ela está em torno de 50%, se eu não me engano, 50% de carga nela ainda, estava 3 dias sem sol nenhum, e a gente usou climatizador, a gente usou luz, a gente usou notebook. Teve um dia que eu fiquei quase todo dia com o notebook ligado nela, ou seja, com o inversor e o notebook, ou seja, isso aí, a gente consumiu bastante carga dela e mesmo assim ela aguentou o tranco, tá aguentando o tranco. O tempo vai nos dizer 100% se de fato ela vai aguentar 2, 3, 5 anos assim. Acreditamos que sim, né? Essa é a nossa esperança. Mas também eu quero dizer assim, não é qualquer pessoa que pode chegar e comprar essa bateria e estar instalando em qualquer lugar. Tem que ver se, assim como nós tivemos esse problema com o nosso controlador de carga que não se adaptou a ela, tem que ver se o sistema que vai ser utilizado combina com esse tipo de bateria, né? Tem que fazer alguns estudos antes para ver se, para não gastar algum dinheiro de repente tendo que trocar todo o resto do sistema por causa da bateria. Tem que ser analisado. Parece ser uma boa coisa, é uma coisa nova que está entrando no mercado. Na verdade, a bateria de lítio não é nova, mas baterias desse porte de lítio assim não tem tanto no mercado ainda. Então ainda é uma coisa que não é todo aparelho que está se dando bem com ela, mas a princípio os nossos aqui estão se dando bem, né? E eu acho que é isso aí. Quem gostou do vídeo aí, deixa um likezinho. Para quem quiser se inscrever no canal e ainda não for inscrito, se inscreve. E é isso. Um grande abraço aí para todos. Tchau!